primeiros é importante vocês assistirem, tá? Bom, boa noite, pessoal. Essa é a nossa 15ª aula do nosso curso de Introdução à Informática, da disciplina de Introdução à Informática no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do campus Guajará-Mirim, do IFRO de Rondônia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de banco de dados. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu compartilhar a tela. Primeiro, eu coloquei lá no questionário, quero mostrar para vocês um detalhe, tá? Que no questionário da aula 14 aqui, existe uma questão, né? Na primeira questão aqui, ó, eu pergunto qual é a diferença entre tabelas, base de dados e banco de dados. De tabelas vai ser bem simples de vocês encontrarem na internet. Eu vou só mostrar essa questão, tá? Só para comentar isso. Então, quanto à tabela, vai ser bem simples a explicação e a diferença de banco de dados para base de dados. Porém, na maioria dos casos, vocês vão ver como, assim como eu expliquei que base de dados e banco de dados, eles são, de certa forma, sinônimos, tá? Então, na maioria dos sites, para fazer uma explicação mais simples, mais comum, né, eles vão dizer que os dois são a mesma coisa. Só que o que eu quero chamar a atenção, que é para aquilo que eu venho explicando, é que base de dados eu falo não em termos de informática, mas principalmente na academia e na ciência, as pessoas usam bastante o termo base de dados para designar, no caso, por exemplo, um conjunto de trabalhos científicos, um conjunto de artigos, um trabalho de papers, né? Um conjunto de papers como sendo a base de dados que vai formar o seu artigo novo, ou o seu trabalho. Um conjunto de livros como sendo uma base de dados. Então, é nesse sentido, tá? Acadêmico com o de informática, que se que vocês tiverem que fazer alguma explicação de que há uma diferença entre base de dados e banco de dados, conforme eu falei, né? Eu até, quando a Tayane me perguntou, professor, mas qual é a diferença mesmo, banco de dados e base de dados? Eu digo, olha, todo banco de dados é uma base de dados. Mas nem toda base de dados, no sentido acadêmico, é necessariamente um banco de dados. Ela pode ser um conjunto de artigos, que também pode estar estruturada como banco de dados. Mas, normalmente, as pessoas querem pegar, às vezes, e dizem assim, uma pasta com 100 artigos científicos é uma base de dados. Então, é uma base de dados no sentido acadêmico, científico, mas não no sentido científico de informática, tá? No sentido de informática. No sentido de informática, quando a gente fala de banco de dados, a gente fala especificamente de bancos de dados relacionais, normalmente. O que é um banco de dados relacional, como que eu tinha explicado antes? É aquele que a gente tem as tabelas se relacionando entre si por algumas chaves que a gente chama, por alguns campos que são iguais nessa tabela e na outra e permitem eu fazer uma ligação entre uma tabela e outra. Então, nesse sentido, essa é a diferença de banco de dados para base de dados. Se vocês, então, assim, já prevendo algumas respostas, tá? E tirando essa dúvida, se vocês responderem que base de dados e banco de dados basicamente é sinônimo, porque vocês vão assim, encontrar com muito mais vezes na internet essa resposta, eu vou aceitar como certa, dizendo que base de dados e banco de dados são sinônimos, são iguais. Normalmente, o banco de dados refere a um conjunto de dados com tabelas ou conjunto de tabelas relacionadas. Então, beleza, eu aceito essa resposta como ok. Se vocês também disserem, olha, em termos acadêmicos, base de dados não necessariamente quer dizer que é um banco de dados relacional, mas ela pode ser um conjunto de artigos científicos ou um conjunto de tabelas, mas que não necessariamente são relacionais, eu também vou aceitar como sendo correta essa resposta, tá? Então, só quero fazer essa observação, porque existem as duas. Pode falar, Emerson? Repete aí, professor, de novo, para eu anotar que é na brincadeira. Brincadeira. Não, tá gravado, eu vou botar lá na gravação. Mas, então, eu vou aceitar as duas como certo. O que é que eu não aceitaria como certo? Somente, é por isso que eu estou falando só dessa questão, porque ela é polêmica, tá? Por exemplo, se você disser que uma tabela, tá?
é a mesma coisa que um banco de dados? Não, não é. E aí eu quero que vocês pesquisem a diferença disso. Então, uma tabela é igual a uma base de dados ou uma tabela é igual a um banco de dados? Não. Então, por isso que eu pergunto, qual é a diferença entre tabelas, bases de dados e bancos de dados? Então, bases de dados e bancos de dados, se vocês responderem que são sinônimos, iguais, eu aceito como verdade, tudo bem. Se vocês disserem, não, base de dados e tabelas são quase sinônimos, mas banco de dados, normalmente, nos referimos como banco de dados relacionais. E base de dados, no modo acadêmico, a gente às vezes chama esse termo também para um conjunto de artigos científicos, ou um conjunto de livros, ou um conjunto de informações não necessariamente relacionais, eu também vou aceitar. Tá? Então, aí você pode dizer que é igual ou que é diferente. Eu aceito os dois. Pode falar, Tayane? Tayane? Tayane, se você não abriu o microfone, professor, tá? Só um minutinho, é que eu tô atrás aqui para me formular aqui minha pergunta para o senhor. É que eu tô aqui atrás, peraí, rapidinho. Não, então tudo bem. Então eu vou falando uma outra coisa, daqui a pouco é só tirar o microfone aí e falar, tá bom? Então isso é a respeito da questão. As outras questões não tem polêmica, pode pesquisar tranquilamente, vocês respondem. Na aula de hoje, pode falar? Alguém escreveu no chat aí? Boa noite, Lohane. Na aula de hoje, ó, eu tenho... isso aqui, na verdade, tá, é uma aula, mas que ela é um conjunto de 21 aulas. Tá? Então, por exemplo, se você clicar aqui ou aqui, tem diferença. Se você clicar aqui, começa a aula 1. Professor, me lembrei. Foi que eu fiz hoje esse trabalho, esse questionário, e aí eu coloquei lá as características de uma tabela e desse base de dados e de banco de dados. Aí, isso aí tá certo? Porque serve para diferenciar, né? Se eu falar as diferenças. Repete de novo, eu me desconcentrei, que eu falei no WhatsApp, porque eu me desconcentrei, só por favor. Que eu coloquei que eu coloquei as características, né, de uma tabela, que a tabela ela tem limites ela tem limites de linhas e é ilimitada em relação a colunas e que ela está presente na base de dados e no banco de dados, né? Cuidado ao dizer que ela tem limite de coluna, tá? É verdade que alguns sistemas gerenciadores de banco de dados colocam limites, né? Mas, por exemplo, não é uma coisa padrão que os limites sejam, por exemplo, 100 campos, 50 campos. Isso vai depender de quem construiu o sistema gerenciador de banco de dados. A melhor diferença que existe entre o banco de dados e o sistema gerenciador e a tabela é que uma tabela por si só, sozinha, tá? Uma tabela em si, ela tem dados dentro dela, mas ela não tem necessariamente um relacionamento com outras tabelas. Por quê? Porque você está falando de uma tabela apenas sozinha. Então, um banco de dados com uma tabela só é uma tabela, não é nem um banco de dados, mesmo que você tenha criado como um banco de dados, né? Então, a característica principal do banco de dados, normalmente, é o banco de dados relacional, onde as tabelas têm relação entre si. Então, que tipo de relação? Aquela lá que eu botei lá, por exemplo, para marcar consulta, né? Então, a tabela consulta vai ter o paciente, vai ter o médico, tem o horário, tem a clínica, que são informações que vêm de outras tabelas, para em uma tabela final, né, ali, ou tabela principal, eu mostrar o relacionamento de todas essas tabelas numa linha única, né, numa informação única. Mas eu estou relacionando informações e códigos identificadores, né, de várias tabelas. Então, professor, eu estava lendo um artigo e eu achei interessante que lá o autor estava falando que fatos é informação, mas os fatos são as informações que não são úteis e a informação é as que é úteis, que vai lá para a base de dados.
fatos não são úteis? Ave Maria, peraí que agora deu um Eu nó. posso mandar para o senhor o artigo que eu estava lendo aqui. Não, fatos ou dados? Ele quis dizer. Não, dados. Dados não são úteis. Dependendo lá do projeto lá que é específico, né? As informações que eles vão querer. Mas, assim, informação são os dados que são úteis. Que vai servir ali para jogar na base de dados. Não, então, porque lembra lá daquela explicação que eu fiz no começo, lá na aula 1, né? Quando eu falei da diferença de dados para informação. Então, o dado, ele é um valor, né? Normalmente um valor que ele não tem necessariamente, vamos dizer assim, um título, que ele não tem uma medição, uma unidade de medida, não tem nada. Então, por exemplo, quando eu digo para você 50 é um valor, 50 é um dado. Eu estou te dizendo um dado, né? 50. Mas eu falei mais alguma coisa em relação a isso? 50 o quê? 50 de quê para quê? O que quer dizer esse 50? Então, quando eu não sei nada sobre esse 50, isso é somente um dado, tá? Quando eu digo assim, ó, 50 graus de temperatura, aí é uma informação, porque eu estou dizendo um valor e expressando também uma medição criada por nós, né, pelos seres humanos. Uma medição ou unidade de medida que agrega, né, mais uma parte, vamos dizer assim, uma charada de dados a esse dado. Mas, no caso, depende do contexto, né? Porque se eu quiser perguntar, professor, quantos raios o senhor tem aí? Se eu falar 50 graus, não vai ter relevância nenhuma para mim. No caso, ele vai ser uma informação que não vai ser útil. Mas aí é porque a forma que você perguntou, você já perguntou com a informação dada. Porque você disse quantos reais você tem. Então, quando eu responder, já está implícito o que é reais, porque você perguntou em reais. Mas quando você não me pergunta nada, e eu digo 50, e não falo mais nada, eu estou te dando um dado. Não é um dado, não é um valor? Concorda comigo ou não? Sim, não, mas no caso, se eu perguntasse quantos reais eu tenho, se eu falar 50 graus, não ia ter relevância nenhuma. Não, ia ter o valor, mas a unidade estava errada, né? Então, a informação estaria errada. Perfeito ou não? Eu poderia até querer responder os 50 correto como valor, mas ao dizer graus, eu adicionei fazendo uma informação que anula, né? Que anula a resposta. Então, aí sim, beleza, não faz sentido nenhum. Como você está dizendo, aí anula. Mas essa é a diferença, entendeu? De dados para informação. Porque o exemplo normal do computador, tá? O computador vai transferir qualquer informação para qualquer lugar. Então, se ele coloca lá bit 0, bit 1, uma sequência de 8 bits, 0, 1, 0, 1 e tal, mas o computador não tem, por exemplo, um protocolo, não sabe em que forma de protocolo, em qual é o enquadramento, qual é a quantidade de bits. Você pode jogar bits à vontade, o computador não vai entender de jeito nenhum. Então, aquilo ali serão dados, mas que não conseguem vamos dizer assim, se alinhar para formar uma informação. Perfeito? Por quê? Porque eles não têm unidade, não têm rótulo, não têm parte do protocolo. Não tem uma tag que a gente chama, não tem um identificador. Então, é por isso que a informação ela precisa de quê? Do valor, que é o dado, e mais uma unidade de medição, um rótulo, alguma coisa, um título que diga, ó, esse valor, né, esse dado representa isso no mundo real, ou isso do mundo virtual. Então, é somente quando ele tem essa representação que ele se torna informação, de dado para informação. O banco de dados, realmente, ele tem dados, porém, o nome do campo dele, ou a condição lá que for descrita para o campo, o propósito, a relevância, é isso que vai tornar para um software, tá? Junto com o software, transformar os dados que eu estou colocando lá dentro em informação. Exemplo, se eu coloco lá o nome casa, casa é um dado, beleza? Quando eu digo casa, você já sabe o que é casa? Senhor?
quando eu falo, eu digo assim, ó, eu vou botar um dado no banco de dados. Quando eu digo casa, você já sabe o que é esse dado? Você já sabe... Não, porque não tem nenhuma referência. Beleza. Pronto. Tá dada a resposta. É por isso que ainda não é informação. Porque podia ser casa. Essa é uma casa onde eu moro. Agora, se o senhor falasse casa 21, rua de fulano de tal, bairro de tal, aí sim eu poderia ter uma noção, basicamente. Exato. Porque aí já você tem elemento suficiente para entender que é uma informação, né? Casa apenas poderia ser casa onde você mora, poderia ser casa de fulano, casa com ciclana, né? Fulano, casa com fulana. Então, é por isso. Fechado? Tá. Bom, pessoal, e aí o vídeo, esse conjunto de vídeos aqui, ó, quando eu coloco aqui, são 21 vídeos, lógico. Não vão assistir 21 vídeos, não, aqui, tá? Mas, de repente, ó, vocês assistindo os 4 ou 5 primeiros aqui, ó, até a parte de forma, ó, tá vendo? De normalização de dados, é interessante, tá? Então, hoje eu vou dar um tempo para vocês na aula de hoje. A gente vai ter, ao invés de 1h30, eu vou procurar dar somente 1 hora de aula. E aí, o resto da noite, aí eu peço que vocês assistam esses 4 primeiros vídeos, tá? Eu não vou assistir na aula da gente, porque é a mesma coisa, cada um assistir no seu tempo. Mas ou 4 ou 5 primeiros aqui é importante vocês entenderem direitinho do que é uma tabela e também tem o tempo de vocês, de hoje até a semana que vem, para responder o questionário, tá certo? Então, o questionário da aula passada, tá? Que essa aula aqui, ela ajuda um pouquinho, reforça o que já foi dito lá até a aula passada. Então, eu quero falar um pouquinho hoje, depois de ter mostrado que tem essa explicação lá de como, com esses 21 vídeos lá, o que é possível, tá? Vocês vão entender como é que você cria um banco de dados lá no base, né? No Base ou no base, que é do LibreOffice. Então, ele vai mostrar passo a passo como criar uma tabela, como importar dados, como fazer uma série de coisas ali. É bacana, é muito legal você aprender aquilo ali. Ele tem, né, aquele conjunto lá de aulas, ele tem informações relevantes, direitinho, eu já vi. Não vou confessar para vocês que eu não vi as 21 aulas, não, mas já assisti umas 10 aulas ali daquela lista, então já dá para ter uma ideia de que ele está com informações boas ali. E aí é o seguinte, eu quero, para fazer uma introdução do assunto a partir de agora, da semana que vem, eu quero falar um pouquinho da prática de vocês colaborando um pouquinho mais através de outras ferramentas, não apenas do Google, né? O Google é muito importante, eu acho que talvez hoje seja a melhor ferramenta mais importante para isso, mas também com outras ferramentas onde você pode fazer algo semelhante também, tá? Então, por isso que hoje eu introduzo o conceito para vocês. A de internet a gente acabou introduzindo ontem, e hoje eu vou introduzir para vocês um pouquinho o conceito do que é computação nas nuvens, tá? Então, pensem no seguinte. Eu estou compartilhando a tela, né? Tô. Pensem no seguinte. Beleza, né? Pensem no seguinte. Tudo que a gente vê hoje de plataformas que estão na internet, eu posso dizer que elas estão na nuvem, tá? Mas o que é um conceito de computação nas nuvens? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vou falar sobre ela. Computação nas nuvens. Vou aqui pegar algumas imagens. Então, imaginem uma coisa, tá? Quando a gente fala em internet, vou pegar essa imagem aqui, ó. Deixa eu abrir ela especificamente numa nova guia, para mostrar só a imagem. Quando a gente fala de internet, a gente fala de nuvem, porque a gente não sabe necessariamente aonde a sua informação está armazenada ou colocada naquele momento. Então, você pega a sua informação, vai lá e cadastra em um software que está num site, né, que está na internet, que está numa plataforma lá, num website, e você deixou essa informação e você diz, olha,
Meus dados agora eles estão na nuvem. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tem o Drive do Google, mas eu vou dar um exemplo aqui também do Dropbox, que era um dos mais antigos nesse sentido. O Dropbox, ele é um serviço onde você pode fazer armazenamento de seus arquivos dentro do que se chama nuvem Dropbox. Então, por que a gente fala que está na nuvem? Porque esse serviço ele está na internet? Por que é assim? E o que é que isso muda na minha vida? Por que eu preciso saber do que é computação na nuvem? Observem que antes, para armazenar alguma coisa, antes de existir a internet ou de existir a computação na nuvem, toda a informação que eu precisava armazenar, meus arquivos, minhas configurações, qualquer coisa, normalmente eu os armazenava, principalmente arquivos nesse caso, no meu computador, ou no computador do trabalho, ou no servidor ali, no conjunto, né, de centro de processamento de dados, né, no data center, que a gente chama, dentro da minha empresa, da minha instituição, seja no governo, seja numa ONG, seja numa organização qualquer. Então, ao ter essa informação no local onde eu sei mais ou menos onde ela está, ela não está numa nuvem, ela está numa estrutura ali, né, de computação física, normalmente, real, né, que eu sei. Então, nesse sentido, tudo que eu tinha antes de ter alguma coisa na nuvem era nesses ambientes onde eu tinha certeza exata onde estava cada parte da minha informação. Então, eu posso dizer para vocês, meu arquivo que eu fiz ontem do meu trabalho, do TCC, ele está salvo no HD do meu computador. Ou ele está salvo ali no servidor do IFO, por exemplo. Ele está salvo lá no centro de processamento de dados do IFO. Então, isso aí, a gente vai ver que depois de eu explicar algumas coisas do conceito, eu posso dizer que o do IFO também é uma nuvem interna, né? Existe uma nuvem mais dentro do próprio IFO. E a nuvem que a gente mais quer falar, a grande nuvem, é aquela que está na internet. Então, se você sabe exatamente onde o teu arquivo está, o teu computador, dentro do teu computador, ou de um computador do trabalho, da empresa, ele não está na nuvem. A nuvem, ela vem de forma representativa num conjunto de servidores, de serviços, de estrutura de fibra ótica, que é tudo que compõe a internet, mas que são tantas máquinas, são tantos locais onde ela pode estar ao mesmo tempo, ou parte da informação está num lugar e no outro, que eu não tenho mais como definir fisicamente ou localmente onde exatamente está aquela informação. Eu, como consumidor, tá? Lógico que o dono da plataforma sabe mais ou menos ali onde está. Mas eu, como consumidor da informação, quando eu coloco um arquivo meu num serviço como o Dropbox, eu estou colocando numa nuvem chamada internet, onde eu sei que eu estou contratando o serviço ali do Dropbox, que eu fiz um acordo com ele. Opa! Num pendrive, Valdir, por exemplo, não é na nuvem. No pendrive você sabe exatamente que ele está no teu computador. Pode falar, Lucas? Professor, no caso, esses servidores que pegam essas informações e armazenam, eles armazenam em lugares diferentes, assim, vários locais diferentes. Isso é para evitar a perda catastrófica, assim, de dados? Sim. É bom porque você abriu já uma parte do que eu queria falar mais na frente, mas eu já vou falar agora. Para vocês terem uma ideia, pode falar, Valdir? Professor, hoje eu tentei puxar uma foto lá, né, da nuvem lá, e não consegui, não. Eles pedem muitos dados, né? É porque você tem que saber as senhas, né? Acessar direitinho onde você guardou. Se na sua senha você não lembrar, aí... Não, mas quem guarda lá é eles mesmos, porque eu não não guardei nada, não. Às vezes que aparece no meu celular, entendeu? Sim. Assim. É porque tem que verificar como é que foi o serviço, né? Onde foi que você colocou direitinho. Viu, Lucas? Respondendo ao questionamento do Lucas, que já é para então encaminhar por que os serviços de nuvens começaram a surgir, tá? Primeira coisa, pessoal, é que tudo, em qualquer ramo de negócio, né? Tudo pode virar uma oportunidade.
Então, a primeira coisa que de acordo com o tamanho dos arquivos que a gente começou a lidar, a fazer, seja um vídeo, um negócio, todo mundo começou a ver que aqueles arquivos de foto, de imagem, de vídeos que eu começava a acumular, né, cada um de nós começava a acumular, aquilo ocupava um espaço muito grande. Vendo isso, as empresas que são grandes da informática, por exemplo, elas começaram a ver isso como uma oportunidade. Ela diz, olha, eu tenho, vamos dizer assim, uma fazenda de servidor aqui. E aí esse termo fazenda não achem estranho, não, porque se usa mesmo fazenda o termo. Pode falar, Eudes? Professor, mas aí, então, no caso, esse servidor, ele sabe de tudo que, no caso, vamos supor, eu utilizo esse serviço, ele sabe de tudo que é meu, de tudo que eu estou guardando lá nessa nuvem. Tudo que você guarda e coloca lá na nuvem, ele sabe que você armazenou alguma coisa. Dependendo do nível que a gente chama de segredo, né, ou de criptografia que a gente chama, do nível que você bota de nível de segredo, né, que você coloca nisso, ele vai poder ser mais fácil de acessar ou não. Normalmente, existe um acordo de confidencialidade quando você assina uma nuvem dessa, que é o seguinte, ó, você vai armazenar lá no Dropbox, lá no Drive do Google, e nenhum funcionário do Google está autorizado a ir lá ver os seus arquivos. Ele sabe que você tem o arquivo, vamos dizer, com o nome eudes1.pdf, trabalho do eudes.pdf, mas ele não, em teoria, tá? Eu dizendo assim, o que a lei diz, né? Que o Google não pode ir lá e o funcionário ir lá olhar o arquivo do Eudes para ver o que é que tem dentro. Pode falar, Tânia? Professor, mas teve um professor que falou que geralmente quando vai para a nuvem ele fica criptografado, ele tem lá aquela chavezinha que nem os próprios funcionários do Google têm acesso, porque ele fica espalhado os códigos e daí tem que ser bem hacker mesmo para conseguir quebrar. Ai, como é que fala, professor? Confidencialidade. Então, eu acho que deve ter sido o Ricardo quem falou isso, que é justamente a parte dele de redes. Então, é isso que é para ser, tá? Agora, o que é que eu posso te dizer? Assim, por exemplo, se você... Existem serviços, eu estou falando do Dropbox, mas tem que ler aqui o Dropbox direitinho, o acordo dele, para ver se ele garante que é criptografado na hora de levar para lá. Por exemplo, tem serviços que não criptografam, como o do Google. O máximo que o Google faz é pegar o seu vídeo, trabalhar ele para ficar um vídeo mais leve, né, na codificação do vídeo, mas qualquer pessoa vai acessar se você colocar ele público, ou então não listado. Qualquer pessoa pode acessar. Quando ele está não listado, a diferença é que a pessoa não vai achar pelo buscador, né? Mas se ela souber seu canal, ela entra no seu canal e consegue ver o vídeo. Então, o vídeo, nesse caso aí, por não ter sido criptografado, ou você não colocou a privacidade, ele está aberto. No caso de Dropbox, no caso dos drivers, é para eles estarem criptografados, todos esses serviços, e no acordo com o usuário, ele deixar claro que ele faz isso, que você disse. Eles estão criptografados, então nenhum funcionário pode acessar, em teoria. Por que eu falo em teoria, Tayane? Aí é interessante o que você falou. Por exemplo, a NSA dos Estados Unidos, lá atrás, ela, como diz a história, ela espionou até mesmo o e-mail e as ligações telefônicas dos presidentes dos países, até mesmo na época acho que era a Dilma, né, que era a presidente, viu o e-mail dela, viu de Angela Merkel lá na Alemanha, conseguiu ter acesso a essas coisas todinhas. Então, até que ponto a gente tem certeza absoluta que realmente está tudo sendo respeitado? É somente trabalhando lá dentro para saber, né? Mas, realmente, eles normalmente estão criptografados, como você está dizendo, e normalmente isso é respeitado, tá? Pode falar, Lohane? Eu já ia perguntar mesmo, se eles respeitam mesmo 100%. É para ser respeitado, sabe por quê, Lohane? Assim, nesse sentido, o que a Tayane falou, né, que o professor tinha explicado. Por que deve ser respeitado? Você imagina uma coisa. Quando você faz uma coisa errada hoje em dia, numa empresa, em casa você pode fazer a coisa errada que você quiser, se você mora sozinho, ninguém fica sabendo. Mas se você faz uma coisa errada dentro de uma empresa,
ou a própria empresa faz um negócio errado e você, como funcionário, sabe especificamente que no acordo não é para poder acessar os dados, e aí a empresa deixa a pessoa acessar seus dados, então a empresa está violando o código de ética dela mesma. Tá? As empresas normalmente, assim como o IF, que é um órgão público, todo mundo tem um código de... O IF é uma autarquia, aliás, né? Ele tem um código de ética, e esse código de ética, quando principalmente a instituição viola, nós, como professores que não queremos que ela viole esse código de ética, nós estamos observando, nós estamos olhando. Então, a partir disso, surge denúncia. Então, em qualquer empresa, se alguém lá dentro vê e sabe que a empresa está causando algum problema, a empresa fica exposta aos próprios funcionários denunciarem. Então, é por isso que as empresas devem seguir essas coisas, né? Antigamente, antes de tudo, toda essa, vamos dizer assim, esse trabalho, né, principalmente dos anos 2000 para cá que houve nas empresas, em termos de ética, tá, de acesso à informação, de tudo, ele foi muitas das vezes violado, houve muito trambique das empresas. E não eram empresas pequenas, eram empresas grandes que fizeram coisas terríveis. Para vocês terem uma ideia, pode falar, Lucas? Professor, no caso, o pessoal que gerencia a nuvem, tudo, eles não acessam as nossas, não é porque eles não consigam, é porque eles não querem, né? Porque não, em parte... é como você falar assim, que o chaveiro não vai entrar na sua casa porque ele já pegou a cópia que fez para você. Isso então, mas, por exemplo, olha só, vou te dar um exemplo que foi o que aconteceu com a NSA. A NSA, para quem não sabe, é a National Security Agency, se não me engano, deixa eu ver. NSA Estados Unidos. Aqui, ó. Agência de Segurança Nacional, né? National Security Agency. O que é que aconteceu? Ela tinha uma tecnologia que tinha acesso aos códigos de criptografia de 128 bits. Então, quando você transmitir alguma coisa com um código gerado, né? Ó, por exemplo, vou mostrar para vocês como é que gera um código de segurança online aqui, ó. A gente vai desviar da aula um pouquinho, mas em termos de curiosidade é importante para vocês verem isso. Então, ó, gerar código de segurança online. Ou melhor gerar uma chave. Deixa eu pegar, gerar a chave. Chave SSH online. Por exemplo. Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se aqui eu gero. Não, aqui ele vai pedir para gerar por comando. Deixa eu pegar aqui. Não, gerar criptografia. MD5, por exemplo. Vou gerar um MD5 aqui, ó. Tá vendo? Um gerador de palavra, de hash. Tá, ó. Então, eu pego aqui uma palavra, por exemplo, uma senha, tá? Então, vou dizer que eu vou criar uma senha para o meu arquivo e somente com essa senha pode ser acessível meu arquivo. Então, minha senha vai ser minha senha da aula. Então, eu escrevi essa palavra e isso aqui é minha senha da aula. Só eu conheço ela e no software, antes de ser gravado, ele não vai gerar a gravação dessa minha senha como sendo minha senha da aula. Ele vai gerar uma palavra que aí aqui eu estou usando um código de criptografia chamado MD5, tá? Existem vários tipos. Eu estou usando esse que foi o exemplo que ele me mostrou ali, o primeiro. Então, ó, eu gerei a chave, ó, e a chave para minha aula, minha senha da aula é essa aqui, ó. Tá certo? Então eu copio, isso aqui eu estou fazendo na mão, tá? Então eu copio essa chave aqui e se eu colocar aqui, ó, por exemplo, uma variação aqui, como por exemplo, ó,
minha senha de aula, ele vai gerar uma outra hash que os números mudaram todos, tá vendo? Então, isso é um exemplo nesse caso é de senha, tá? Não é exatamente do arquivo. Mas, normalmente, ele vai pegar e ele vai gerar o código do arquivo e guardar o código do arquivo mais ou menos nisso aí, criptografado. Eu estou só dando um exemplo que não é exatamente a mesma coisa, somente para vocês terem uma ideia de como é que existe uma forma geradora de códigos. E aí, quando esse código é gravado e a pessoa lá do Google, vamos dizer, vai tentar ver o seu arquivo, ela vê, na verdade, esse código criptografado. E ela não dá para ler ali o que é, né? Ela vê só aquele código. Então, por exemplo, esse código aqui, ó, gerado aqui, ó, eu botei para vocês aqui, ó, digitei aqui no chat, né? Ó. Beleza? Reparem uma coisa. Então, eu gerei nesse aqui, tá? Esse aqui eu mudei para o D, né? Mas vou voltar aqui no DA. Quando eu gerar a chave de novo aqui, ó, ele voltou a gerar a mesma chave, ó. Tá vendo? Só para vocês compararem, eu vou botar no chat de novo. Viram que é a mesma chave? Aí você diz, não, professor, mas por que o senhor está botando isso aí nesse site? Não, isso não é o site, é como você faz a codificação. Então, ó, esse site eu gerei nesse aqui, ó, MD5, e eu vou pegar um outro gerador aqui, ó, que é de outro site, que não é de outra pessoa, não tem nada a ver com aquele. E aí vou pegar aqui no gerador dele de novo. Então ele diz, ó, para eu escrever aqui, ó, eu vou, opa, Ctrl Z, deixa eu pegar lá a frase, né? Minha senha da aula. E aí ele vai passar agora, ó, criou o MD5. Cadê, ó? Aqui está a chave criada, ó. Tá vendo, ó? Então ele botou até outros aqui, ó. Base 664, SH1 fez até outras chaves. Mas eu vou pegar a MD5 que ele fez, ó. Chave MD5 que ele criou, ó. Vou botar aqui de novo, ó, no chat, ó. É a mesma, tá vendo, ó? Então, por quê? Porque isso é o que valida a informação, entendeu? A informação ela está codificada, mas ela é a mesma, independente de onde eu gerar. Por quê? Porque o código de geração é o mesmo. Por que eu estou explicando isso? Como é que você gera esse tipo de coisa? Porque, como a Tayane estava falando, é assim que eles vão pegar, criptografar aquela informação e guardar ela em conjuntos de códigos desse jeito. Somente, vamos dizer assim, para voltar para você, né? Somente utilizando essa chave é que você consegue ir lá e utilizar, entendeu? Você consegue, a partir dessas chaves, ir lá e ver sua informação. Então, essas chaves, elas ficam ocultas para você. Você não precisa ficar gerando essas chaves, é o site que gera sozinho, mas só você, como usuário logado, é quem pode fazer isso. Então, uma pessoa do Google não vai conseguir sem a sua chave. Explicado direitinho, pessoal? Sim, tudo certo, professor. Beleza, né? Lohane, você ia perguntar alguma coisa? Não, já entendi, já. Tá. Então, embora o que eu estava mostrando ali é mais parecido com como é que guarda senha, tá? Do que necessariamente com o arquivo. Mas, embora seja um pouquinho diferente o processo, mas ele quer representar a mesma coisa. Professor, Oi. mas aquilo seria o código da palavra que eu escrevi, não uma senha de acesso, não uma chave de acesso? Isso aqui é uma chave, por exemplo, no banco de dados, em vez de gravar a minha senha, para que qualquer um veja a minha senha, ele grava esse código aqui, ó. Então, é esse código que vai estar lá na tabelinha do banco de dados. A gente não criou uma tabela ontem? Então, ele vai guardar isso daqui, ó. Somente quando porque não tem aquele o gerador do código MD5, ele faz um monte de cálculo que não tem como você fazer para trás de volta. Você só consegue fazer numa direção, só para frente. Então, pegando isso aqui, você não converte de volta em minha senha da aula, não. Entendeu? Normalmente, tá? Existem coisas para quebrar? Bom, com o computador quântico, hoje em dia, é possível quebrar, tá? Mas sem ser o computador quântico, com os computadores normais, você não consegue pegar essa chave de volta facilmente, pelo menos, e voltar lá para aquela frase lá que é a sua senha.
Então, como você não digita essa chave, você digita uma senha, ela é transformada nessa chave para comparar com o que está lá no banco de dados. E aí, quando ele compara essas duas chavezinhas aqui, uma com a outra e bate igual, ele diz, opa, tá certa a senha. Entendeu? Entendi, obrigada. Mas aí eu ia te dizer uma coisa, só em termos de comparação, para você ter uma ideia, quando a gente fala do chaveiro, eu tenho certeza que a maioria das vezes que você for fazer uma cópia do chaveiro, ele tem um torno lá, né? Que ele bota a chave e ele bota uma chave que não tem, que é branca, né? Uma chave que a gente chama, vamos dizer assim, vazia, que não tem nenhuma marcação. E aí ele bota a sua aqui e aí ele vai passando uma guia, né? E do outro lado ele tem um tornozinho que vai extraindo metal, né, material, até que ele faz as mesmas curvazinhas que tem na sua chave, naquela outra chave que era branca, né, que não tinha nada. E aí ele copia, né, vamos dizer, ele copia esse padrão dos dentes aqui certinho da sua chave na outra. Quem garante para você que quando ele pega a sua chave lá e está levando, ele não tem um torno que ao invés de gerar somente mais uma chave, não gera duas? Uma dúvida, então. Você está entendendo? Por quê? Porque ele tem lá dentro, se ele tiver um torno que copia para duas chaves em vez de uma, ele consegue fazer, e uma fica lá e outra ele deu para você. Devolver a sua original e devolver a cópia. Então, assim, para que isso não aconteça dessa forma, só voltando lá para o questionamento da Tayane, quando eu digo assim, é para ser assim, é porque a gente, antes disso, já era para ser assim, viu, Tayane? Mas as empresas fizeram muitas coisas erradas nesses tempos de lá para cá. Por exemplo, teve escândalos de empresas do setor financeiro. Lá atrás, por exemplo, um dos maiores escândalos que aconteceu no ano 2001 foi uma empresa chamada Enron, nos Estados Unidos, que era uma grande empresa de energia elétrica. E essa empresa ela começou a violar, a fazer coisas erradas em relação a como ela cobrava os clientes. Ela começava a pedir que alguns funcionários provocassem falhas nas linhas, e quando todo mundo foi reclamar, tá tendo muita falha, tá faltando muita energia na minha casa, ele diz, não, é porque a tarifa está muito barata, eu não estou conseguindo compensar mais as manutenções para fazer tudo funcionar direitinho. Só que ela estava dando essa ordem. Com isso, ela conseguiu aprovar lá no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, um aumento da tarifa de energia para compensar esses apagões, que não seria ela que estaria causando inicialmente, seria porque ela não conseguia fazer a manutenção, mas na verdade era ela quem estava causando essas fraudes. E aí isso foi descoberto, além da contabilidade criativa que ela estava fazendo, e tudo isso era para ela fazer de um jeito. O problema é que depois que isso foi descoberto, ela foi julgada, né, porque a lei norte-americana ela é diferente. O direito lá é o direito anglo-saxão, né, que é o direito que se chama common law, que é mais voltado para os casos que já aconteceram do que para a lei que está escrita. Mas na lei que estava escrita lá, na parte escrita, não estava dizendo que aquilo que ela fez necessariamente era um crime exatamente. Mesmo assim, né, o cara lá que era o diretor... Pode falar? Mas tem hackers que ganham por isso, né? Para quebrar a confiabilidade dessas nuvens, né? Sim. Aí que é a diferença entre hack e crack, né? Isso. Hack é o que vai achar a vulnerabilidade do site ou de alguma coisa encontrada na nuvem. Já o crack vai ser o que vai fazer a maldade, né? Que vai achar essa vulnerabilidade para praticar malícias e maldades. E maldade, vai ser o do mal, né? Então, existem esses dois perfis normalmente. Mas antes do hacker mesmo, eu estou falando da própria empresa. Ela nesse sentido, tudo é para estar lá bonitinho, criptografado. E nós assinamos acordo com elas que confiamos nisso. É certeza absoluta que está tudo sendo cumprido? Bom, nesse sentido eu estou explicando que o quê? Que os funcionários que trabalham lá dentro, como são milhares, se eles começam a ver um erro da empresa, daqui a pouco vai haver uma denúncia e daqui a pouco uma investigação que vai descobrir que tem alguma coisa errada. Então eu acho que por isso a gente pode confiar nas empresas, até porque elas têm medo de que isso aconteça com a reputação delas, né? Porque se acontecer, por exemplo, o Dropbox, né? Se houvesse um caso de escândalo desse, de que os arquivos das pessoas estavam sendo acessados pelos funcionários lá para ver o que é que tem no arquivo,
Então, acho que o escândalo seria tão grande que quebraria a confiança dela e talvez a empresa quebrasse. Então, a gente pode, na medida do possível, confiar, mas houve essa quebra de segurança no caso da NSA, né, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que conseguiu acessar informações das pessoas, ouvir chamada telefônica, saber das coisas, tá? Eu preciso dizer isso para vocês porque houve esse escândalo. Então, para vocês saberem disso, basta vir aqui, ó, no Google e digitar assim, ó, escândalo NSA, por exemplo. Entenda o caso do Edward Snowden, né, da NSA. Se vocês clicarem aqui, filtrar por notícia, vocês vão ver, ó, esse cara aqui, ele teve que fugir para a Rússia, inclusive, para não ser preso nos Estados Unidos, né? Ele hoje é refugiado, porque é foragido dos Estados Unidos, e ele foi quem denunciou tudo isso aí. Mas aqui a gente vê que tem vários casos desse, ó. Na época, aqui, ó, a espionagem dos Estados Unidos, ela teve, de novo, ó, mais outro capítulo recente, ó. E aí a NSA teve acesso agora SMS, a mensagem. Então, essa agência de segurança dos Estados Unidos, ela de vez em quando ela quebra criptografias, ela faz essas coisas. Então, eu acho que o Eudes também perguntou isso, né, Eudes? Desculpa, professor, não entendi. Eu acho que você tinha perguntado isso também, né? Que eles não podem acessar ou não acessam. Eu digo, isso. É para não acessar, mas... O senhor está vendo aí a bandidagem, né? Mas existe essa bandidagem aqui, esses escândalos aqui provocados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ela, como diz, ela é danada para invadir a coisa dos outros. Então, assim, no normal é para a gente confiar, mas tem essas ressalvas aí. Pode falar, Lucas? Mas aí, essa organização aí dos Estados Unidos, essa entidade dos Estados Unidos, não sofre nenhuma sanção porque os Estados Unidos é intocável? Não, o problema é que o seguinte, é uma difícil resposta essa, mas vamos dizer o seguinte, como é que você pode, um país punir o outro, né? Normalmente, pela soberania dos países, um país não consegue punir o outro. A única forma dele punir o outro é uma coisa que aí sim os Estados Unidos conseguem fazer mais com os outros do que os outros com ele, necessariamente, é através de sanções econômicas. Só que como os Estados Unidos é a maior economia do mundo até agora, né, a China é o segundo, os Estados Unidos eles não conseguem ser sancionados pelos outros, porque se alguém tentar sancionar ele, tem duas repercussões disso. Uma é que, primeiro, se o outro país for sancionado de volta, os dois, provavelmente todo mundo vai ter medo de sancionar os Estados Unidos, porque pode colapsar junto financeiramente, antes de falar em guerra, qualquer coisa. Pode financeiramente colapsar, e é muito mais fácil que os Estados Unidos sancionem você como um país menor do que você como ele, como um país grande, né? Você acha que no meio de uma economia que é dominada por aquele país, as pessoas vão seguir o país que domina ou os países que são dominados? Então, é muito difícil acontecer nessa relação que um país acabe sancionando o outro nesse sentido. Então ficam os escândalos, todo mundo reclama. Aí vem a diplomacia para dizer, olha, não faça isso mais não, menino. Mas aí depois ele faz de novo. Então fica sempre acontecendo isso, na verdade. O que é possível é que cada país tente estabelecer níveis de segurança maior, assim como contra ofensivas, né? Que é o quê? Basicamente tentar espionar o outro também. Por exemplo, a Rússia faz isso direto contra os Estados Unidos, né? Espiona, hackeia, invade. A Rússia é invadida de vez em quando, a China invade, é invadida também. Então tem, aquela polêmica, né, do TikTok também, que foi banido de lá dos Estados Unidos, se eu não me engano. Banido ainda não foi, não, mas é porque ele foi comprado, né? Acabou sendo comprado por uma empresa americana, assim, para fazer parte do sistema acionário, para poder ter um pé lá dentro para ver o que as pessoas estavam fazendo. Então, aí, quando ela se torna acionária, acionista da empresa, então, aí, através do próprio governo americano, consegue ter um pé dentro da empresa para saber o que está acontecendo. O TikTok foi uma ameaça nesse sentido, dito pelos Estados Unidos, por quê? Porque ele crescia muito nos Estados Unidos e, segundo algumas notícias lá de segurança, que a gente não tem ideia se é verdade ou absoluto ou não, mas que ele, ao estar instalado no seu celular, pode ser que ele capture dados.
Só que o governo dos Estados Unidos, de vez em quando, fala isso com muitas coisas, como o 5G da China. E a gente não sabe o que é guerra comercial ou o que é verdade também de espionagem, porque a gente não deve se enganar que, assim como os Estados Unidos faz tudo isso aí que ele fica fazendo com o mundo, China e Rússia também fazem isso. Ninguém é bonzinho nessa história, ninguém é herói, e todos têm um pé de bandido e um pé de herói na história. Todos eles. Então, é muito confusa essa relação. Sabe, professor, uma coisa que eu não entendo é por que você tem a vida alheia? Desculpa, por que o pessoal tem que ficar curiando a vida alheia? Porque esse é o maior segredo do mundo, é esse, né? É a informação. Então, as pessoas têm o desejo de saber, por exemplo, no caso de países, desejo de saber o que é que o outro país está fazendo, se ele é uma ameaça, se ele é... Qual é o segredo governamental para ter a outra pessoa na mão. Então, por exemplo, vamos dizer que, para não dar exemplo no nosso governo aqui, né, não falar nada polêmico, digamos que o governo da Alemanha tem uma informação do presidente da França. Os países são vizinhos, já tiveram guerras, já houve uma ocupação na época nazista, já houve um monte de coisa. Você imagine se a Alemanha agora, que tem uma relação de paz com a França, mas descobre ali que tem uma informação secreta que descobriu por serviço secreto do presidente da França, do Macron, lá. Né? A Angela Merkel descobriu sobre o Macron. Então, aquela informação ela pode ser usada como barganha. Ela pode ser usada para dizer, olha, me acompanha nas minhas decisões, seja meu amigo aqui, que aí você está seguro eu sabendo desse seu segredo. Então, isso são coisas que acontecem nas relações internacionais, na espionagem, tudo isso, tá? É meio estranho, né? Meio confuso isso tudo, mas eu, como professor, eu tenho que falar para vocês, isso tudo existe. Professor, mas é sempre bom ter guardado na nuvem e em UHD, né? Porque eu me lembro que a professora, ela costumava deixar os slides, as aulas, assim, na organização, tudo no HD. Aí teve um dia que ela chegou lá, o HD dela queimou e a gente ficou sem slide, ficou difícil a aula. Exatamente. Então, é por isso. A nuvem chegou vendo essas oportunidades, né? O pendrive perde, queima, HD dá defeito, pode cair, SSD também pode dar problema. Eu tive um problema com... O SSD é sólido, né? Então, você pode bater nele, fazer um monte de coisa, mas ele é um problema no computador para a temperatura. Então, teve um dia que estava quente demais a sala, eu esqueci de ligar a minha mesinha lá que resfria, né? O notebook por trás, o cooler, e aqueceu muito o computador. O SSD original do computador deu problema. E a sorte é porque eu só salvo o sistema operacional nele. As informações foram preservadas. Pode falar, Lucas? Fora esse pessoal que mora em cidade assim, ou então em bairro, né? No caso em Guajará mesmo, mora em bairro muito perigoso, o celular ser roubado, né? Você pode perder quase todos os seus dados com esses assaltos de celular. Sim. Agora tem uma modalidade terrível, que é péssima para todo mundo, que está sendo, por isso que está uma confusão aí bem grande do Pix. O Pix agora facilitou demais a nossa vida, né? De fazer pagamentos, isso tudo. Mas o Pix, ele está possibilitando uma série de sequestros relâmpago agora. Então, está tendo muito, graças a Deus aqui em Rondônia aconteceram já, aqui em Porto Velho alguns mais poucos, mas é basicamente vamos dizer, uma quadrilha ali com 3, 4 caras, chega na sua casa, entra com você, prende você, pega seu celular, diz, desbloqueia teu celular aí. Na hora que você desbloqueia o celular e conta do banco e tudo isso, ele se dana a fazer Pix ali e transfere o dinheiro todo da sua conta. Só que agora, se eu não me engano, o Banco Central estipulou um valor por noite do Pix, né, professor? Se eu não me engano, R$1.000 só por dia. Estão querendo baixar para 500, né? Eu acho que até 1.000 tá bom, porque perder 1.000 e ficar vivo tá tudo bem, né? Mas o próprio sistema bancário tá ficando contra isso agora. Então tá um embate aí, tá um debate de se vai acontecer ou não. Então, mas isso foi por causa daquelas mulheres, né, que foram raptadas e daí os sequestradores ficavam fazendo Pix da conta delas para a conta deles. Aí isso aí elas estavam até... como é que fala em cárcere privado, né? Sim. Aí daí que teve essa ideia de pôr limites de Pix. Sim, exato. Então, aí
um dia desses, mandaram mensagem para você. Não, tem que ter cuidado para o cara não pegar lá a sua senha, essas coisas. Não, aí... mas foi tipo assim, professor, do nada chegou mensagem, né? Eu tinha acabado de me acordar, aí eu vi mensagem assim no WhatsApp, eu estranhei, né? Porque tava sem o nome, né? Sim. De ninguém. Aí eu pensei que era meus clientes, tipo assim, mandando mensagem para ver se tava aberta a barbearia e tudo mais. Sim. Aí eu falei assim, não é. Aí tá, quando do nada manda mensagem assim, tu vai depositar quando? Aí eu fiquei meio assim, né? Aí eu falei assim, o quê? Respondi, né? Teve a cara de pau de responder. Aí ele parou de mandar mensagem, entendeu? Aí eu peguei e bloqueei. Sim. Pode falar, Lucas? Isso é um perigo. Mas, professor, no caso assim, a pessoa foi aplicar esse sequestro. Para enviar o Pix precisa ter uma pessoa que envia, mas também precisa ter um recebedor. Sim. O banco não poderia fazer uma espécie de parceria com a agência, o sistema de segurança, para que congele essas contas ou rastreie o dono dessas contas? Sim, perfeito. Só que professor, mas ficaria difícil, né? Porque é pagamento instantâneo, né? A partir do momento que ele mandou, já vai lá para a conta. Não tem como fazer estornar esse dinheiro que já foi. Não, tem. Não na hora, imediatamente, mas aí você tendo um boletim de ocorrência, indo lá para a polícia, o banco, ele consegue fazer um estorno, tá? Só que o problema, sabe o que é? Respondendo ao Lucas, e aí respondendo mais ou menos também a Tayane, o problema é assim, o Pix, ele é permitido, porque, digamos, tem pessoas que têm mais de uma conta, né? Tem conta no Banco do Brasil, na Caixa, no Bradesco, no Itaú. E aí o Pix, você tem que acionar um identificador. Então, por exemplo, digamos que para a conta do Banco do Brasil você acionou o seu CPF. Aí seu CPF é só para aquela conta do Banco do Brasil. Você não vai ter o seu CPF para a conta do Itaú. Entendeu? E aí você tem o quê? Aí você pode colocar outras coisas. O número do telefone, então, é o do Itaú, ou do da Caixa, sei lá, por exemplo. E aí você quer botar para o terceiro banco. Aí você, rapaz, agora lascou, não tem mais o banco. O que é que você bota? Vou botar o que é que eles permitem, um e-mail. Então vou botar um e-mail. Ou tem uma terceira opção lá que é uma palavra qualquer coisa. A chave aleatória também, né? Uma chave aleatória. Então, digamos, o cara pode pegar e criar uma chave aleatória, criar na hora uma conta daquelas com, vamos dizer, com CPF falso, com um monte de coisa falsa, colocar na conta, para fazer o Pix, a outra pessoa já está pronta para receber e vai tirar lá do caixa todinho. Quando você vai ver, porque hoje você, por exemplo, hoje na Caixa e no Banco do Brasil, você pode criar uma conta online mandando todos os documentos online. Não é verdade? E aí, nesses bancos, você pode fazer Pix também. Então, dali a pouco, o cara já fez o Pix, retirou na boca do caixa de algum lugar. Uma vez que ele retirou, com todo o conjunto de informações errada, falsa que ele deu, já foi, né? Pode falar, Maria? Professor, por mais que ele tenha vários tipos de conta, né? O nome da pessoa não seria o mesmo para todas ou não? Não necessariamente, porque o que a gente está falando do bandido, né? Então vamos dizer o seguinte, que eu não sei se vocês sabem, mas milhões de nossos dados de CPF, nome, endereço, um monte de coisa, foram hackeados e roubadas várias vezes aí, né? Vou mostrar aqui para vocês de novo aqui, ó. No caso, é estelionatário, né, prof? Oi? Estelionatário, né? Que é essas pessoas que se passam por outras pessoas. Porque olha aqui, ó uma coisa, ó, só de notícia, ó. Vou pegar a notícia aqui, ó, de vazamento de dados, ó. Vazamento de dados registra crescimento de 500% no Brasil. Isso 12 horas atrás, essa notícia. Aqui, ó, cuidado, site público vazou 426 milhões de dados pessoais e 109 milhões de CNPJ. Só com os dados vazados aqui, o cara pode abrir conta. Então, ele abre uma conta aqui, a conta é eletrônica, né? Então, ele vai conseguir o Pix colocar para ele, daqui a pouco ele vai, pega e com o Pix ali mesmo já paga
compra um negócio, transfere dinheiro para criptomoeda, para qualquer coisa. Eles precisam fazer uma engenharia rápida para poder levar. Agora, o que é que está acontecendo? Estão agilizando a investigação de tudo isso, né, com o sistema bancário, para o sistema bancário fornecer a informação mais rápido possível para tentar pegar a pessoa. Pode falar, Lucas? Professor, isso aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás. Eu não sei o que eu fui numa loja, fui comprar alguma coisa, e aí disse que meu nome estava no Serasa. E eu era recém-contratado, não tinha nem comprado nada ainda no meu nome, não tinha cadastro em nada. E eu falei, mas ué, e você pode me dizer do que ela falou? Olha, eu não tenho essa informação. Você vai lá na associação comercial, fica lá no centro, perto da lotérica, e você vai pagar uma taxa lá e eles vão poder ter todas essas informações. Aí eu fui, cheguei lá, o meu CPF estava com restrição por causa de mensalidade escolar na Bahia. Mensalidade de uma escola na Bahia, mensalidade de escola de criança. Aí a mulher que me atendeu ainda teve a audácia de me perguntar se eu não tinha filho lá. E eu com a minha namorada do lado. Eu falei, não, minha senhora, não tenho um filho. Eu nunca fui na Bahia, não, pelo amor de Deus. Ela ainda falou, tem certeza? Não, para você ter uma ideia, aconteceu, a mais recente que aconteceu comigo, aconteceram 2 casos, né? Um faz muito tempo, tá? Mas foi naquele caso lá que a gente tinha uma cobrança, como é que era? Era uma cobrança indevida no banco, acontecia alguma coisa assim, tipo, como se fosse uma clonagem de cartão de crédito, alguma coisa assim. Isso aconteceu, acho que em 2010, mais ou menos, comigo. Aí eu corri no banco, fui, resolveu, eles tornaram o dinheiro, beleza. Recentemente, lá em 2018, eu estava indo para o trabalho quando eu recebi uma mensagem no celular de que foi feita uma compra naquele momento na minha senha da Amazon, da Amazon não, da Americanas. Aí eu olhei assim, eu fiz, ué, eu não comprei na Americanas já faz mais de 6 meses. Aí eu olhei, entrei no site pensando que aquela mensagem era falsa, né? Porque foi uma mensagem que veio pelo e-mail. Então eu fui olhar, vi que eu mesmo não era para ter feito compra. Quando eu olhei na minha senha da Americanas lá, uma pessoa, olha o que a pessoa fez, ela entrou, como ela não tinha a senha do meu cartão de crédito nem nada, ela deixou lá, mas ela adicionou um cartão de crédito e comprou um celular Motorola, na época de 600 e poucos reais, no Ceará. Aí você pode dizer, não, professor, mas tudo bem, aí não tem precisa nem ligar, né? Porque ela comprou o celular com o cartão dela e registrou na sua conta e aí vai chegar lá no endereço dela, sei lá. E aí o problema é, se esse celular parar na mão de um bandido no presídio, tendo sido comprado no meu nome, aí na mesma hora eu corri, na mesma hora que eu recebi o e-mail, eu já liguei para Americanas, cancelando a compra, né, pedindo para que eles bloqueassem minha conta na mesma hora. A conta que eu falo não é a conta bancária, é a conta da Americanas, né? E aí, beleza, bloquearam na hora a compra, cancelaram o pedido. E aí foi investigar, para você ter uma ideia, não sabe-se quem, né? Porque a polícia do Ceará não aceitou eu fazer um BO à distância. Disse que só uma pessoa lá no Ceará poderia fazer o BO. Aí eu disse, meu caro, mas olha só, é uma pessoa do Ceará acontecendo em Rondônia. Ele disse, não, tudo bem, você tem que ir na polícia daí do seu estado. Eu disse, sim, mas não é mais rápido com vocês que podem ir aí próximo? Ele disse, não, tem que ser na polícia do seu estado aí. Aí eu fui na polícia daqui, tá? Na delegacia de polícia que é ligada ao bairro, né? E aí o cara disse, olha, eu vou registrar o boletim de ocorrência, mas isso aí vai ficar por isso mesmo, ninguém vai pegar ninguém. Primeiro porque não houve a compra, não houve a conclusão do crime, houve um crime cibernético, porque a pessoa invadiu sua conta, mas não houve potencial ofensivo, não houve nada. E aí o problema é esse, muitos crimes aqui no Brasil são tratados dessa forma. O policial mesmo já te diz, vai dar em nada não, pode ir para casa. Então isso é a parte triste da história. E aí no final das contas foi isso que aconteceu. Só que aí entrei de volta lá no site da Americanas, modifiquei a senha, retirei o cadastro, né, da pessoa e tudo, fiz uns 2 processos de segurança a mais, um monte de coisa que agora fica mais difícil da pessoa invadir. Mas não é impossível também. Sempre há a possibilidade. No ramo da informática há a possibilidade de acontecer.
Tranquilo? E aí, pessoal, E só para constar, professor, eu entrei em contato com a instituição de ensino, eles tiraram meu nome da restrição e eu consegui encontrar uma foto do cara que fez isso aí. Eu tenho salvo ela no meu computador até hoje, o cara. Tá vendo? Pois é, então. Agora, se você tentar fazer um boletim de ocorrência online na polícia de lá, eles vão dizer que você não pode. Tem que fazer nada aqui. Isso é que é o triste da história, né? Não ter uma integração entre as polícias. O meu vacilo foi, sabe o que, professor? Eu ter entrado em contato com a instituição e pedido para eles tirarem. Minha mãe falou assim, meu filho, você não foi inteligente dessa vez. Você tinha que ter processado, pagar uma gorda indenização. Eu falei, mãe, eu queria só resolver porque eu queria fazer a compra na loja e meu nome estava com restrição. Não, é verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, que esses crimes aqui no Brasil, eles crescem muito por isso, porque a própria polícia, nem de todas as cidades têm a condição de investigar um crime cibernético. Nas capitais, sim, com certeza, eles são muito bem treinados, cidades maiores até, mas cidades pequenas, você vai falar com a polícia, o cara já olha para você e diz, meu amigo, isso aí você não pega mais não. Exemplo, né, um colega nosso foi tentar comprar um carro, estava bem abaixo do preço da tabela FIPE. Ele viu o carro, entrou no carro, andou no carro, mas o carro era uma enrolação. O carro, na verdade, era de outra pessoa, que era só para pegar o dinheiro mesmo. Depositou 28 mil reais como entrada do carro e a outra parte ia parcelar. Depois dele depositar, que era na hora que ele estava para transferir lá o documento do carro, o cara não chegou mais para assinar o documento. E aí vai, não sei o que lá, e aí o cara que vendeu para ele, que seria o intermediário, disse, cara, ele enganou nós dois. Não só a você, mas a mim também. E aí ele disse, não, como é que pode acontecer isso? E aí ele foi na polícia, e aí o policial, e civilino, tá? E aí o policial disse, olha, cara, isso aí, dificilmente você vai conseguir de volta esse dinheiro. Até hoje não recebeu o dinheiro de volta. O cara que tentou e que roubou e que levou dinheiro está com o dinheiro dele até hoje. Ninguém foi preso, não aconteceu nada. Pode falar, Francisca? Professor, contar um caso aqui que tem a ver com a polícia, não muito com o assunto. Tem um mês, mais ou menos, atrás, que aqui em casa apareceu uma bala no teto aqui de casa, no telhado. Foi uma bala perdida. Graças a Deus que não acertou ninguém, né? Ainda não tinha visto isso em Guajará, né? Só no Rio de Janeiro, né? Uhum. Aí chamamos a polícia e tudo, mas não pode se fazer nada. Ele falou que podia fazer um boletim, né? Mas não ia dar em nada, porque não se sabe quem foi, né? Da onde veio. E graças a Deus que não acertou ninguém, né? Ele falou isso, né? Aí ficou por isso. Ele falou que se fosse de outro lugar, ou a polícia mais treinada, eles podiam investigar, mas aqui não ia passar disso. Não é triste isso? A gente ouvir isso. Isso é frequente, tá? Infelizmente. Pessoal, deixa eu só falar última coisa em relação a isso, a nuvem. Então, aqui é uma representação para vocês, ó, que nossos, né, computador de mesa, alguns servidores dentro das nossas empresas, né, o notebook, telefone celular, tablet, eles estão todos ligados à internet. E a internet é vista como essa nuvem, tá? Então, dentro da infraestrutura da internet, você tem o quê? Algumas plataformas. Então, plataforma, quando eu chamo Dropbox, o Google Drive, o Google, né, a Microsoft, a Amazon, eles são normalmente plataformas. Plataformas, elas podem ter serviços de infraestrutura, serviços de software mesmo, de você utilizar um software, por exemplo, o Facebook. Ele é uma plataforma lá de rede social, né, de comunicação, e ele é lá que você bota suas mensagens e deixa gravado lá e fica o histórico. De infraestrutura, você pode ter as bases de dados e tudo, tá? E você pode ter também, além de infraestrutura, a plataforma ela já é um conjunto de virtualização. O que é virtualização? Ela é, por exemplo, vamos colocar assim, se você vai alugar uma infraestrutura, você está alugando aqui, ó, por exemplo, armazenamento, comunicação de rede, poder computacional. Então, isso é infraestrutura na nuvem, tá? Aí é que a gente chama infraestrutura como serviço.
Quando é uma plataforma, ela vai oferecer já serviços dentro de uma infraestrutura. Então, ela não vai estar te alugando ou vendendo infraestrutura. Ela vai estar oferecendo plataformas. Então, ela oferece banco de dados, motor de execução de algum software, de alguma coisa, tá? Mas aqui, normalmente, é um motor, pode ser um de banco de dados, pode ser um serviço de web service, de alguma coisa. Armazenamento de objetos, tá? Objetos virtuais, nesse caso, tá? De identidade, por exemplo. Ou ela pode oferecer direto, para não oferecer nenhuma plataforma, nenhuma infraestrutura, direto uma aplicação. Então, por exemplo, né, uma aplicação de comunicação, nesse caso o Facebook, né, ele é uma plataforma de comunicação, mas ele oferece o serviço da aplicação, não necessariamente da plataforma. Quem oferece a plataforma é a Amazon, que oferece serviço de banco de dados, de serviço, né, de servidores, e também de infraestrutura. Então, a Amazon ela oferece os 3 aqui. A Microsoft oferece os 3. O Google oferece os 3 também. O Facebook não. Normalmente, o Facebook oferece mais aplicações. Twitter também, aplicação, e assim por diante. Então, a partir das 2 últimas aulas da semana que vem, eu vou tratar especificamente disso aqui, tá? O que é um modelo de negócio, para vocês entenderem, e um modelo de educação, onde a gente pode fazer tudo na nuvem, tá? Então, por isso que eu queria introduzir o que é nuvem para vocês, nesse sentido. É que você vai ter todos esses serviços, essa infraestrutura, mas eles são virtuais, eles estão em outro lugar, que você não sabe definir direito, mas que você obtém os serviços deles, tá bom? Por hoje é só, pessoal, essa aula. Esse restinho de tempo aí que vocês têm, vejam os 4 primeiros vídeos lá, pelo menos, o 4º, 5º vídeo. E segunda que vem nós retomamos nossas aulas. Um abraço a todos, espero que todos tenham gostado da aula. Se alguém quiser se manifestar, esse é o momento. Quer tirar o print? Beleza. Obrigado aí. Antes que Professor, só fiquei na dúvida o que é aquela monitorização que estava na imagem. A monitorização é quando você pega aqui, e você contrata uma empresa para monitorar o desempenho de seus serviços. Por exemplo, você tem lá um servidor, você tem sistema de armazenamento, de rede, e você quer que isso tudo seja monitorado por uma aplicação, e essa aplicação ela está na nuvem. Então, ela vai se conectar com seus servidores, né? É um serviço que a TI faz, normalmente, ela liga esse aplicativo com a sua parte de infraestrutura ou de plataforma, e ela vai medir esse seu desempenho, e ela pode monitorar também, por exemplo, o servidor daqui caiu, então ela vai dar um alarme aqui e mandar esse alarme para o teu técnico de TI, para ele correr lá e fazer ele funcionar, né? Só que essa sua infraestrutura ela pode estar fisicamente no seu local ou ela pode ser a própria infraestrutura que está na nuvem. E aqui, se essa monitorização for da própria infraestrutura, normalmente você já ganha ela de graça, né, no serviço. Mas se você não tiver contratado a infraestrutura e você tem ela física mesmo, você pode contratar só a monitorização para ver o que está acontecendo nos seus servidores. De forma online, aplicações, sem precisar comprar um software, mas sim alugar o serviço. Beleza? Espero que eu tenha feito entender. Ah, tá, entendi, professor. Obrigado. É como se, mais ou menos assim, você contrata um serviço para ver se seu celular está funcionando direito todo dia. E aí ele vai se der algum alerta, está faltando memória, ele vai te dar um alertinho e dizer, faltou memória. Beleza? Beleza, bacana, professor. Obrigado. Falou. Então, boa noite a todos, vocês estão dispensados. Um abraço, obrigado pela participação. Espero que tenham gostado aí da aula. Viu? Boa noite, professor. Foi jóia. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem.